Glória a Deus, louvado e glorificado é o nome do nosso Deus, amém? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 3 e o 4. Diz assim a palavra de Deus: Ora, Israel, Jacó, amava mais a José que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podia falar pacificamente. Amém? Muitos aqui dizem que Jacó amava mais a José por José ser o filho da velhice. Outros dizem que ele amava Jacó, que Jacó amava José, porque José era filho da mulher que ele amava. E de fato, ele trabalhou, segundo a palavra de Deus, ele trabalhou 14 anos para casar com a Raquel, a mulher que ele amava. Tudo isso faz sentido e tudo isso é verdadeiro. E eu entrei nesse exato ponto, nesse exato versículo, porque fizeram uma pergunta para mim: pastora, é verdade que o pai ou a mãe ama mais um filho do que o outro? E eu respondi: amam por igual. Como mãe, eu respondi: amam por igual. Tanto o pai quanto a mãe morrem por um filho, dá a vida por um filho. E eu fiquei pensando, nessa história, porque o filho, quando ele dá muito trabalho, ele traz muita preocupação para a mãe, e acaba que a mãe fala muito nele, preocupa muito com ele, ora muito para ele, e isso me chamou a atenção e eu fui refletir. E quando eu estava refletindo o assunto, eu pude entender que o pai e a mãe amam por igual, mas tem aquele filho que obedece mais, que faz as coisas para agradar o pai e a mãe, aquele filho que procura servir mais o pai e a mãe. Esse filho automaticamente ele conquista o coração do pai e da mãe com sua obediência, com o seu carinho, com o seu amor. E eu fiquei refletindo nesse assunto e falei: também é assim com o Papai do Céu. Papai do Céu ama todos por igual, mas aquele filho que faz a vontade do Pai Celestial, com certeza ele será mais abençoado. Com certeza esse filho será mais abençoado pelo Pai Celestial e automaticamente as bênçãos descerão sobre a vida dele. E quando você lê a palavra de Deus, a história de José, quando você se destrincha a história de José, os irmãos de José, por ciúme, vendeu José como escravo. Olha que situação! José foi vendido como escravo. José foi dado como morto para o seu pai. José foi preso injustamente. E com certeza, no decorrer desse processo todo que José passava, José queria voltar para sua casa. Ele queria abraçar o seu pai, a sua família. Apesar de tudo que os irmãos fizeram com ele, ele amava os irmãos. José queria voltar para casa, ele sentia saudade. Mas José não via saída, José não via uma solução. E por isso José dava prosseguimento à sua vida. José, ele não ficou parado. Ele deu prosseguimento à sua vida e tudo que ele tinha que fazer, ele fazia bem feito. José foi vendido como escravo, trabalhou como escravo, deu o seu melhor. José foi preso, ele deu o seu melhor naquela prisão. Sabendo ele que ele estava ali injustamente, mas José, apesar de todo o sofrimento, Deus estava com José. Aleluia, glória a Deus. E José prosseguia a sua vida. Eu vejo algo dentro dessa história
que apesar de todo o sofrimento, José não foi egoísta. José não achava que o problema dele era maior do que todos. José, naquele sofrimento dele, ele foi sensível. Ele teve amor ao próximo. Quando ele percebeu que aqueles dois jovens, aquele copeiro e aquele padeiro que trabalhava para o rei, estavam presos e estavam entristecidos, José foi sensível à dor do próximo, coisa que muitos de nós não somos. O egoísmo toma conta de nós, e às vezes nós não conseguimos olhar para o próximo e ver o sofrimento daquele irmão. Mas José, na sua sensibilidade, ele percebeu que aquele irmão estava triste, e ele tentou descobrir o que ele podia fazer para ajudar aquele irmão. E quando aquele copeiro e aquele padeiro falou do seu sonho, José tentou ajudá-los. José decifrou pela direção de Deus o sonho daquele copeiro e daquele padeiro, e tudo aconteceu conforme o querer de Deus. Tudo aconteceu conforme o que José tinha previsto. E José disse ao copeiro: quando você estiver bem, lembre-se de mim. E Deus permitiu que o copeiro esquecesse de José, porque a vaga que Deus tinha para José não era de padeiro, mas sim uma vaga especial que Deus ia preparar para José. Sabe o que eu vejo nisso? Eu vejo que Deus, ele permite as coisas na nossa vida, assim como permitiu na vida de José, para nos moldar, para nós crescermos espiritualmente, e para que você mantenha a sua esperança em Cristo Jesus. José, ele não desistiu. José não desistiu, José prosseguiu. E eu fico olhando quantos de nós temos desistido por tão pouca coisa. Quantos de nós, por qualquer coisa, desiste. E eu confesso que eu também tive vontade de desistir. Já teve tempo na minha vida que eu tive vontade, como diz o mundo, de chutar o balde, de desistir, porque a luta era muito grande. E quando aqueles conselhos chegavam até a minha vida, aqueles conselhos soavam bem. Eu estava triste, eu estava na luta, na peleja, e aqueles conselhos soavam bem. Mas eu fiz como José, eu não dei ouvido àqueles conselhos, eu mantive a minha fé em Deus. Eu sempre dizia: o meu Deus tem poder de mudar essa situação. O meu Deus tem todo o poder nas mãos e Ele pode mudar essa circunstância da sua vida que você está vivendo, como mudou da minha. E por eu esperar no Senhor, por eu confiar no Senhor, hoje eu estou colhendo as vitórias, as bênçãos do Senhor, mediante a minha fé e mediante a minha perseverança. Para a glória de Deus, hoje eu estou colhendo os frutos. E eu sei que o processo é doloroso, como foi doloroso para o José, como foi doloroso para os meus filhos. Mas eu perseverei, José perseverou. Depois de 2 anos, Faraó teve um sonho, e aquele copeiro lembrou de José. E José decifrou o sonho de Faraó, e de carcereiro preso, ele passou para governador do Egito. Aleluia, glória a Deus. É assim que o nosso Deus faz com sua vida. É assim que o nosso Deus entra na sua vida. Ele entra para te moldar. Ele entra para te consertar. Ele entra para fazer você um vencedor. E você é um vencedor. Aleluia, glória a Deus. José teve toda a honraria. E José passou por todo aquele processo para chegar ao propósito que Deus tinha para ele. José ouviu a voz de Deus. E José, ele fez aquilo que Deus ordenou para ele. Deus mostrou para José que viria uma fome na terra, que José tinha que guardar mantimento. José guardou o mantimento. E eu fico olhando quantas vezes Deus nos dá uma direção, Deus fala para nós fazermos algo e nós
fazemos outro. Deus fala para nós irmos em uma direção e nós vamos para outra direção. José obedeceu e fez a vontade de Deus. Veio a fome na terra, faltou comida em todo o Egito. E José foi que socorreu toda a sua família, porque os irmãos de José tiveram que ir ao Egito comprar comida. E lá José reconheceu os seus irmãos. José liberou perdão. O que você está querendo dizer, pastora? Eu estou querendo dizer que nós temos que deixar o passado para trás, que nós temos que prosseguir, que nós temos que dar prosseguimento à nossa vida, para que as coisas venham fluir, para que o novo de Deus venha acontecer na nossa vida, na minha e na sua vida. Às vezes eu paro e olho para trás e pergunto: meu Deus, se eu estivesse ficado lá no interior com os 3 filhos, eu não teria a oportunidade que Deus me deu aqui na capital mineira. Os meus filhos não teriam a oportunidade que Deus deu para cada um deles aqui na capital mineira. Acredito eu que naquele momento que José viu aqueles irmãos, José olhou para o seu passado, José olhou para o que aconteceu e ele pensou: se eu estivesse ficado lá naquele deserto, juntamente com meus pais e meus irmãos, eu não teria tido a oportunidade de estar hoje sendo governador do Egito e suprindo a fome de muita gente, inclusive da minha própria família. O que teria acontecido com José se José tivesse ficado lá naquele deserto? O que teria acontecido com sua vida se você estivesse ficado onde você estava antes de conhecer a Jesus? Porque antes de conhecer a Jesus nós tivemos uma vida, mas quando nós conhecemos Jesus, nós mudamos de vida, nós tivemos uma nova oportunidade, um início de vida, nós tivemos um caminho aberto e Deus trabalhou na nossa vida para nos fazermos vencedores. Deus, ele nos proporciona vida nova. Quando José liberou perdão, o perdão proporciona cura. José foi curado e José pôde abraçar a sua família. Tenha perdão, libere perdão, largue o passado, olha para o passado como se não existisse, como se você tivesse uma nova oportunidade de vida em Cristo Jesus. E dê prosseguimento à sua vida para a glória de Deus. Dê prosseguimento. Entenda que apesar de toda a maldade daqueles irmãos, ou da maldade de alguém que fez na sua vida, Deus te deu uma nova oportunidade. Leve essa palavra para casa, em nome de Jesus, e seja abençoado para a glória de Deus. Amém.